A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 31 de março. Ausente por justificado pelo vereador Darlan de Jesus. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, nosso primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, as pessoas que já se encontram aqui na Casa Legislativa. Pedido de providência número 65/2025, do vereador Juliano Baumgarten. Solicita redutor de velocidade próximo à Escola dos Anjos, no bairro Pio X. Pedido de providência número 66/2025, do vereador Juliano Baumgarten. Solicita conserto de buraco na rua Gentil Borsoi. Pedido de providência número 67, do vereador Maurício Belaver. Solicita instalação de academia ao ar livre em São Marcos. Pedido de providência número 68/2025, da vereadora Fran Bonassi. Solicita retirada de equipamentos da rua Wilson Tartarotti. Indicação de projeto de lei número 10/2025, do vereador Darlan de Jesus. Pedido de informação número 26/2025, do vereador Roque Cervenini. Solicita informações sobre o cronograma de instalação de lâmpadas LED. Pedido de informação número 27/2025, vereador Juliano Baumgarten. Solicita informações sobre o campo de futebol do bairro Monte Pascoal. Pedido de informação número 28/2025, vereador Juliano Baumgarten. Solicita informações sobre o Moinho Covolã. Pedido de informação número 29/2025, da vereadora Fran Bonassi. Solicita informações sobre as vagas de contraturno. Ofício da Corsan, em resposta ao requerimento número 01/2025. Informação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, referente aos segmentos do mandato de 2023 a 2027. Ofício 17/2025, da Câmara de Caxias do Sul. Gabinete do vereador Iago Morandi, convidando o vereador Darlan de Jesus para a audiência pública sobre pedágios, nesta data, às 18 horas, na Câmara de Caxias do Sul. Seria isso, senhor presidente. Quero aqui saudar a todos que aqui estão presentes, a quem nos acompanha através da TV Serra, através das redes sociais. Muito obrigado pela vossa presença e que possamos ter uma sessão produtiva. Convidamos para fazer parte da mesa as senhoras Luciana Vila, Luciane da Silva, Patrícia Pavone e Kellen Guazelli, representantes do movimento Mães pela Tissomia do 21, para abordar do Dia Mundial da Síndrome de Down, pelo tempo de até 30 minutos. Só para colaborar, eu acho que tem... Vai falar. Duas colegas vão só se apresentar, certo? Então eu sugiro que as duas colegas se apresentem, né? E posteriormente quem usará a tribuna, então, permaneça em si para se manifestar. Eu sou Luciana Vila,
casada com Arão Correia de Souza. Sou mãe do Augusto e do Lorenzo. O Lorenzo tem 14 anos, o Augusto tem 9 anos e é portador da síndrome de Down. Ele nasceu e tinha 33 anos e só soube da síndrome no nascimento. Ainda ficaram em dúvida e foi feito cariótipo para confirmar. Sou técnica de enfermagem, mas no momento não estou trabalhando para conseguir dar a atenção que ele precisa nas terapias, que são várias, para ajudar na evolução dele. Eu sou a Luciane da Silva, casada com a Adir da Silva. Eu tenho também 2 filhos, o Pedro Henrique, de 11 anos, e a Maria Luísa, de 6 anos. A Maria, então, tem síndrome de Down. Também, hoje, atualmente, trabalho, tenho uma loja de roupa infantil e me dedico bastante a ela nos períodos que eu posso. Eu sou a Patrícia Pavone, eu sou casada com o Evandro Aguiar, mãe do Luiz Fernando e da Betina, que tem síndrome de Down. Eu sou empresária, a Betina nasceu e também foi uma surpresa, a gente soube no momento do nascimento que ela tinha síndrome de Down. E a gente vai falar um pouquinho aqui dos nossos desafios. Boa tarde a todos. Eu me chamo Kelly Guazelli, sou mãe do Lucas, com 12 anos, e da Helena, que tem 9 anos. A Helena também foi... tive o parto da Helena com 36 anos. A gente descobriu a síndrome de Down no parto. E a Helena é uma grata surpresa e uma grande vitória para a gente. Bom... aqui está um cariótipo. Bom, desculpa. Então, o que é síndrome de Down? Acho que vocês, muitos já sabem, muitos não sabem, né? A síndrome de Down, então, é uma condição genética no cariótipo da trissomia 21, né? Então, o cariótipo, normalmente, as pessoas, indivíduos normais, têm 47 pares. No caso da síndrome de Down, são 47, falei 47? São 46 nas pessoas normais, indivíduos típicos, e indivíduos atípicos, no caso da síndrome de Down, então são 47 pares, né? E a condição se dá no cariótipo 21. Aqui vocês podem ver um cariótipo do indivíduo, então, com síndrome de Down. Então, aqui é uma trissomia livre, né, de condição, onde houve uma separação genética. Então, por isso, a trissomia livre. Tem grau. As pessoas olham para minha filha e dizem: ah, mas o grau dela é bem leve. Não existe grau. Ou a pessoa tem a condição, ou ela não tem. Eles têm alguns traços bem comuns entre eles. Os olhinhos puxados, mas eles também têm a semelhança com a família deles. Vocês podem ver que eles não são iguais, como as pessoas às vezes, são todos iguais. Não, não são. O que acontece é que a síndrome, ela impacta cada indivíduo de uma maneira diferente. Uns comprometem mais, uns menos. E o que faz essa diferença é a quantia de estímulos que a gente proporciona para eles. Antigamente, as crianças nasciam com a síndrome e eram escondidas num quarto escuro lá e as pessoas nem sabiam que eles tinham aquele filho. Hoje, as nossas crianças estão na terapia com 15 dias de vida. É isso que faz a diferença. A trissomia ela pode ser de 3 tipos. A trissomia livre, que é essa que vocês viram ali, que é o mais comum que tem. 95% dos casos é trissomia livre. A translocação, que ela ocorre em 3, 4% da população. E quando uma parte do cromossomo 21, ele se liga em outro, geralmente no cromossomo 14.
E o mosaico, esse é bem raro, entre 1% e 2% somente. Algumas células têm síndrome de Down e outras não têm. Bom, a gente já ouviu de algumas pessoas se é transmissível, se é uma doença, se pega, se tem como se proteger a respeito. São coisas que para a gente dói ao ouvir, porque não pega. Infelizmente não pega, eu acho que deveria pegar. Porque eu acho que a sensibilidade que eles têm, eles poderiam passar para pessoas realmente. Mas não é doença. Então, a gente quer deixar muito claro isso, que é uma condição genética. Os nossos 4 aqui são trissomia livre. Então, acho que é bem importante a gente enfatizar o quanto isso não é uma doença, e sim uma trissomia no cariótipo 21. O que as crianças precisam de diferente das outras crianças? Algumas crianças com síndrome de Down, elas podem levar um tempo maior para andar, para falar, para fazer atividades. Por isso que elas precisam de estímulos. Esses estímulos, eles acontecem em casa, com a mãe, com a pessoa que fica com a criança, que os médicos ensinam, os terapeutas ensinam, mas não é suficiente, precisa do acompanhamento de profissionais. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, pedagoga, psicóloga, depende do caso de cada criança. Bom, na verdade, assim, quando a criança nasce e a gente recebe essa criança, o pediatra é o fundamental na nossa vida. É fundamental esse pediatra também ter o conhecimento a respeito da síndrome de Down, para que a gente pelo menos tenha uma base de como lidar e como levar com que essa criança dê continuidade a mais saudável possível da vida dela. Então, a Helena, no caso, quando nasceu, a gente já sabia que ela não teria problema cardíaco, né? Acho que é bem importante enfatizar, algumas crianças nascem com cardiopatia. No caso da Helena, ela não teve. Então, ela pôde começar com os atendimentos a partir de mais ou menos 20 dias de vida. Então, a gente já começou com físio, fonoaudióloga. Essas profissionais, elas têm que também ter o conhecimento relacionado à síndrome, porque tem coisas que as crianças precisam, necessitam, né? O BOBAT é uma função onde a fisioterapeuta tem que ter, né, essa especialização para poder dar essa necessidade. E cada criança, é importante enfatizar que elas têm as suas necessidades. Algumas são mais hipotônicas, então são mais molinhas, outras conseguem segurar o pescocinho, então são necessidades. O BOBAT, eu acho que é a principal função, me corrige, Paty, que os profissionais da área que vão nos auxiliar precisam ter. E como nós estamos amparados? A cada 700 nascimentos, uma criança tem síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é a síndrome mais comum que existe no planeta. São mais de 6 milhões de pessoas com síndrome de Down. Dentre os direitos garantidos pela Lei Brasileira da Inclusão, está a saúde e a reabilitação. Na prática, não é bem assim. O plano de saúde, para ter uma ideia, eu tive um tempo Unimed, ficou muito caro o valor, eu troquei de plano, aí não estava conseguindo as coisas com o plano que eu estava, troquei de volta para a Unimed. A gente tem carência. Pela lei, tu tem a carência, tu não precisa cumprir de novo. A Betina, por 2 anos, não pode usar nada que o plano de saúde oferece.
Eu tive que assinar um termo para poder migrar, de que ela não usaria fisioterapia, fonoaudióloga, psicopedagoga, nada do que ela precisa. E quem está usando está tendo problema todo mês, porque eles estão bloqueando, porque eles estão mandando para um profissional que a criança não tem afinidade, que ela não tem esse vínculo como aquele que ela estava desde pequenininha. Cada vez está ficando mais difícil para nós garantirmos a saúde e a reabilitação dos nossos filhos. O SUS oferece um atendimento, mas é um atendimento muito básico. As nossas crianças precisam sempre de algo mais. A Betina tem muito problema respiratório, ela faz fisioterapia com RTA. O RTA é uma coisa que o SUS não oferece. Então, são atendimentos caros, são atendimentos que precisam ser mais de uma vez por semana. Então, dessa forma, eu optei por entrar na justiça. Mesmo eu entrando na justiça, eu tenho um problema, porque cada 3 meses que eu tenho que apresentar os papéis, eles bloqueiam. Aí eu tenho que provar de novo, cada vez que a Betina precisa desses atendimentos. Eles me mandam para Gramado, já fui 2 vezes fazer avaliação lá, sabendo que não tem. Eles fazem tudo para complicar que a gente consiga esses atendimentos. Nós vamos apresentar para vocês as nossas crianças. Vem cá, Betina, Maria, Augusto, Heleninha. Venham aqui um pouquinho. Oi, Betina. Oi. Tudo bom? E aí, Augusto? Tudo bom? A Betina, então, foi a minha grande surpresa. Quando a Betina chegou para mim, eu não esperava, não sabia. No momento ela nasceu e não chorou. E eu fiquei muito assustada, porque meu filho nasceu gritando. E eu não prestei atenção no que eles falaram. A Betina teve que nascer às pressas e o meu pediatra não pôde comparecer. Eu peguei um plantonista. Quando ela voltou para eu ver ela no colo do pai, eu disse para o meu marido, que narizinho é esse? Porque ela não tinha nariz. E eu tive que escutar do pediatra que deveria me amparar, que ela tinha essa cara achatada porque ela tinha Down. E eu disse, a minha filha tem síndrome de Down? Sim, ela tem. Disse, bom, se Deus me deu ela é porque eu vou dar conta. Os profissionais até hoje não estão preparados para esse acolhimento, para dar essa notícia, para esse momento em que as mães estão mais fragilizadas e precisam assimilar. Eu acho que se ela tivesse vindo para mim, eu teria percebido que ela tinha algo diferente, não precisava eu receber a notícia dessa forma. Eu aceitei no primeiro momento, mas muitas mães sofrem tanto que elas não conseguem receber o filho delas, elas recebem só o diagnóstico. E às vezes leva anos para elas conseguirem aceitar essa criança que está ali com elas. Hoje, falando por experiência, a vida não muda em nada. A gente tem uma vida social como sempre teve, a Betina está indo na escola regular, ela luta jiu-jitsu, ela faz todos os atendimentos dela numa boa, porque para ela tudo isso é uma brincadeira. Só que até tu perceber isso leva alguns anos. Uma mãe me disse, eu não consigo entender como tu consegue acreditar que ela vai poder fazer tudo como as outras crianças. E eu disse, eu acredito porque eu não vejo o diagnóstico, eu vejo a minha filha. Pode continuar.
Bom, eu vou apresentar um pouquinho para vocês a Helena, então. A Helena tem 9 anos. Ela nasceu com a trissomia 21 livre, então, né? Eu tive ela aos 36 anos. Nunca vou esquecer que quando a Eleonora foi a minha pediatra, quando ela veio me dar a notícia, ela perguntou no hospital se o meu marido Felipe já tinha conversado comigo. E ela estava muito apreensiva com a notícia que ela ia me dar. Eu olhei para ela e disse, o quê? Ela tem síndrome de Down? Daí ela disse, sim. Eu disse, tudo bem, vamos lá. O que eu preciso fazer para cuidar bem da minha filha e poder direcionar ela para o que ela precisa? Ela abaixou os ombros, eu lembro como se fosse hoje, e disse assim, ai, ainda bem que tu vai aceitar a tua filha. Nunca me passou pela cabeça de não aceitar a Helena. E, a partir disso, a gente começou a criar, eu chamo a Helena de cristalzinho, sendo lapidado diariamente, porque a Helena, não só com a síndrome de Down, como se não bastasse, né, todo esse aprendizado, com 8 meses, ela veio a ter a síndrome de West, que é uma outra síndrome degenerativa, passou por 28 dias de UTI, saiu tratada da UTI. Com 2 anos, ela teve uma cirurgia no intestino, onde ela tinha um estreitamento de um canal próximo ao intestino. Então, são coisas que cada criança tem as suas necessidades. A gente tem que olhar para eles com um olhar mais minucioso. A síndrome de West eu só detectei porque era a Helena, porque ela me fez desacelerar um pouquinho, olhar para o mundo de uma maneira mais detalhada, que eu acho que todo mundo teria que olhar para esse momento. E se fosse com meu filho de 12 anos, talvez a síndrome que ela teve eu não teria percebido e ele nem estaria aqui. Então, acho que a Helena veio para fazer com que a gente olhasse melhor para as coisas com mais detalhe. Então, é um pouquinho da Helena aí para vocês. Bom, a Maria Luísa, então, eu tive ela com 42 anos. A princípio, eu me cobrava muito pela minha idade, né? Então, todo mundo dizia, é porque você já tem uma certa idade, então, por isso que veio a mocinha com Down. Mas ela também é o nosso tesouro, né? Desde que eu soube que ela teria Down, eu já fui buscar informação, primeiramente com a Kelly, com a doutora Eleonora, que também foi quem nos cuidou desde o começo. Eu tive como é que eu vou dizer? Eu tive o privilégio de ter uma pediatra que cuidou muito bem, que soube me orientar, né? Busquei as gurias da pátio, então, na fisioterapia, então, eu consegui ter um suporte dentro das meninas, desde o começo, um suporte que eu pudesse dar uma condição de vida melhor para a Maria. Ela também faz tudo o que a gente faz, a gente não deixa de fazer absolutamente nada por ela ter Down. A gente faz passeios, enfim, ela estuda em escola regular. A gente tem que se dedicar um pouquinho mais como mãe, sim, pela questão das terapias, mas o amor, eu acho que é o principal gás para eles. Dando amor, essa dedicação que a gente dá como mãe, como pai, enfim, né? Eu falo também do meu marido, que a gente dá todo amor e carinho humano. Eu acho que isso é o que vai nos levar a dar uma condição melhor. A Maria teve problema no coração, ela tinha, então, um defeito no ventrículo, ela fez correção cardíaca com 4 meses, então isso, sim, me deixou muito apreensiva, muito preocupada, e não a questão de ela ter Down, né? Graças a Deus, a correção foi total e foi perfeita. E está ali, então, a nossa mocinha com 6 anos. Sempre evoluindo, e cada evolução que a gente tem para nós é uma alegria muito grande. Bom, então, eu sou a mãe do Augusto. O Augusto nasceu, foi uma gestação normal de 39 semanas e 2 dias. As ecografias, como eu já tinha um outro filho, as medidas eu sempre olhava, sempre deu tudo muito parecido. Então, não deu para ver. Quando ele nasceu de noite, ninguém me falou nada. Já era 10h30 da noite. No outro dia de manhã, quando eu olhei bem para ele, que no começo a gente não consegue olhar direito, porque dá mamar
desajeitada, eu olhei para ele e disse para o Arão, eu acho que ele tem síndrome de Down, porque ele tem o olhinho mais puxado. Daí o Arão disse, eu acho que não. Mas aí depois veio a enfermeira e disse, o pediatra e a ginecologista quer falar com vocês numa salinha. E aí nós fomos. Daí eu disse, não, eu acho que ele tem síndrome de Down. Mas, ao contrário da minha colega aqui, a maneira que eles falaram para nós foi bem tranquila, assim, falaram de uma maneira que deixou nós, tipo assim, talvez ele tenha síndrome de Down, vamos fazer o exame. Eles colocaram de uma maneira, e nós já tinha visto, o Augusto já estava com nós desde a noite, então nós já tinha visto o nenê, foi uma forma bem diferente. E também se ofereceram a dar todo o suporte que precisaria, de ajuda, de orientação, que fosse necessário. Como eu trabalhava na área da saúde, então eu tinha colegas fisioterapeutas que me visitaram, e com 20 dias eu já tive o cariótipo positivo dele. E aí me indicaram a fisioterapia, e com 23 dias ele já começou a fisioterapia. E com 45 dias ele já começou na fono também. Então, hoje ele tem 9 anos, está no 4º ano, ele tá lendo várias palavras, escreve várias palavras também, faz muitos atendimentos, tanto que eu saí do meu trabalho para poder dar todo o suporte que ele precisa. E é uma criança que nos traz muita felicidade. Para nós, para o Mano, ele é uma criança muito feliz, inclusive. E aqui está o Augusto. Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Esse ano, a gente se reuniu e resolveu dar visibilidade para essa data. Então, nós vamos mostrar umas fotos do que aconteceu nesse dia. A gente convidou as escolas, a população em geral, a usar meias coloridas, porque a meia colorida, ela te faz ficar diferente. E as nossas crianças, elas são olhadas diferente todos os dias da vida delas. Então, pelo menos num dia, que as pessoas percebam esse olhar que elas têm sempre. Foi distribuído esse panfleto com algumas informações para as pessoas entenderem o que é. E aqui foi algumas atividades nas escolas. Muitas escolas aderiram, muitas mesmo. Nós ficamos muito felizes com o que aconteceu. A gente resolveu se juntar e fazer isso, porque o que a gente precisa e por que a gente está aqui hoje? Porque a gente precisa de ajuda. A inclusão, ela só existe no papel. A inclusão não existe de verdade. 90% das escolas não estão preparadas para receber os nossos filhos. A gente tem que lutar e brigar todos os dias para que eles tenham uma condição igual às outras crianças. Nós não temos profissionais capacitados, desde o professor, o monitor, nós não temos escolas preparadas, mesmo na rua nós não temos os ambientes às vezes preparados, a vaga de estacionamento que nós estávamos falando, a quantia de crianças, de pessoas especiais que tem na nossa cidade, a gente pode contar nas mãos quantas vagas são disponíveis. A minha filha não tem problema motor, mas ela não caminha meia dúzia de passos sem ter colo. Então, a gente não consegue, precisa estar pertinho para poder levar. E é esse tipo de coisas que a gente quer que todo mundo pense um pouquinho. Porque é muito bonito ler lá o que eles falam da inclusão. Mas, no dia a dia, as crianças estão em qualquer lugar, menos dentro da sala de aula. Porque a prof, às vezes, não quer elas na sala de aula. Tu chega lá, elas estão na biblioteca, elas estão no refeitório, elas estão na secretaria, mas elas têm o direito de estar aprendendo junto com todas as outras crianças. Se elas precisam de material adaptado, é lei, esse material tem que estar lá. Só que isso não está acontecendo, e é essa ajuda que a gente precisa de todos vocês. Eu acho que agora a gente abre para que vocês possam nos fazer algumas perguntas, se caso vocês tenham alguma dúvida a respeito do que a gente falou. Mas a nossa principal necessidade realmente é tirar do papel a inclusão,
fazer com que eles, sim, realmente sejam incluídos e convidar as demais famílias de crianças atípicas, porque eu acho que a gente não é só uma causa da síndrome de Down, é que a gente pode abrir para outras crianças, né? Autistas, deficientes físicos, crianças PCs, com problema visual, enfim, acho que isso é um passo, uma pedrinha inicial para dar continuidade para o que a gente pode vir a conseguir. Oi. Então, obrigada. Com a palavra, então, obrigado pela explanação, acho que foi bem importante, alguns pontos que também contribuem, né, para que esses alertas, que a gente avance nessas questões e as colocações que vocês fizeram são muito importantes para que também nós, né, como Poder Legislativo, possamos olhar e, em conjunto, encontrar algumas soluções e diminuir alguns impactos negativos referente à causa. Então, eu passo a palavra à vereadora Franciele Bonassi para que ela inicie, então, os questionamentos ou contribua com as colocações. Então, com a palavra a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, a todo o público que nos prestigia essa noite, aos familiares, também aqui as famílias atípicas que estão aqui, as terapeutas, toda a comunidade presente. Gurias, eu quero dizer que eu estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Quando eu me propus ser candidata a vereadora, eu sempre falei muito da questão de querer fazer um mandato materno, e tem a ver com isso também, de fazer com que as mães participem desse espaço que é o legislativo da nossa cidade, porque a gente sabe o quanto nós podemos contribuir com isso. Então, quero agradecer a presença de vocês, da Paty, da Kellen, das Luz, né? Mas também agradecer aqui ao Gu, ao Augusto, a Betina, a Maria, a Helena, porque sem eles, com certeza, né, essa causa não seria a mesma e esse movimento de vocês não seria feito por vocês, seriam feito por outras mães, mas que importante ser feito por vocês. Eu quero aqui, na verdade, falar da importância do que vocês falaram de capacitar os profissionais, né? A gente fala muito nessa casa sobre isso, de capacitar os profissionais na área da educação, na área da saúde, e eu quero perguntar para vocês, se vocês puderem responder, se tem algo que vocês passaram, que vocês gostariam de falar, para que não se repita com outras famílias, né? Além do que vocês já falaram, para que isso não se repita mais, para que a gente também aqui, enquanto vereadores, a gente possa passar essa mensagem para as outras pessoas também e lutar, né, contra o capacitismo, para que as pessoas não cometam erros que são, muitas vezes, são erros culturais, vou dizer assim, que não é algo que as pessoas querem fazer, mas acabam fazendo, né, por também falta de informação. A minha pergunta era essa. Obrigada. Recentemente, a Betina ia sair da educação infantil e ia para a escola regular. Eu escolhi uma escola que eu já vinha pensando há bastante tempo, uma escola particular, e eu já senti a falta de inclusão antes que ela fosse para a escola. No primeiro momento em que eu estive lá, eles me falaram que tinha que ver se teria vaga de inclusão. Aí aguardei um tempo, recebi uma ligação que era para eu ir lá, que ia ter uma reunião. Nessa reunião eu tive que responder quais eram o que a minha filha conseguia fazer. Pode continuar, pode continuar. Eu disse, ela consegue fazer tudo, ela não usa fralda, ela caminha, ela corre, ela brinca, ela fala, não tem dificuldade nenhuma. Então, eles optaram por matriculá-la. Na hora da matrícula, eles mesmos ofereceram uma bolsa de 30% do valor. Pouco tempo depois, eu recebi uma mensagem no meu celular que a mantenedora não aprovou o desconto para a Betina. Com isso, eu resolvi optar por uma escola do Estado. No momento que eu fui conhecer, eu já me apaixonei. Eles me disseram que fariam a matrícula na hora. Eles não pediram absolutamente nada da Betina. Então, já começa por aí. E teve outra situação que a Betina era muito pequena, que eu vim com ela para uma consulta, ainda nas primeiras consultas, para ver se estava tudo bem. E uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, muito conhecida na cidade, me encontrou, quis ver ela, e me disse, que pena que ela é doentinha.
Não, ela não é doentinha, ela só tem Down. Então, essas são as situações que marcam e que a gente vive. Quer falar? Obrigado, vereadora Franciele. Eu vou passar a palavra, então, à vereadora Fernanda e também posso fazer suas colocações. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes, imprensa e servidores da casa. Agradeço, no primeiro momento, a presença de vocês, mães que estão representando aqui o movimento Mães pela Trissomia 21. E a pergunta que eu tenho aqui para, depois que vocês explanaram, eu gostaria de saber, os serviços que o município oferece, é adequado? O que pode ser melhorado? Tem alguma demanda específica que vocês, o movimento, identifica que a gente pode levar para o executivo? Existem boas práticas em outros municípios que vocês também têm conhecimento que dá para trazer para a nossa cidade e nós, de uma certa forma, aqui poder auxiliar e levar essa demanda para o executivo? O município hoje tem uma sala de fisioterapia Bobat, que é excelente. Eu estive lá fazendo avaliação com a Betina e achei tanto a profissional que estava lá, quanto o material, quanto a sala, muito boa. No meu caso, a Betina faz Bobat associada ao RTA. E o SUS não tem, a prefeitura não tem a fisioterapia em RTA. Então, por isso que a gente optou por não aceitar. A psicopedagoga, eles nunca ofereceram, eu acho que é um serviço que não tem. Terapeuta ocupacional, para mim, também nunca foi oferecido. A fonoaudióloga, eu fui fazer uma avaliação, que eu também daí não aceitei, em função de que a fonoaudióloga também é Bobat, é Prompt, ela tem uma especialidade. A gente faz fonoaudióloga num lugar que a sala deve ter 50 metros quadrados ou mais. Tem brinquedo para todas as idades, porque tem que ser tudo lúdico, não pode ser uma sala quadradinha, fechada, toda mofada, que eu passei mal ficar lá dentro, com um único brinquedo, que era o que tinha, 2 tatames no chão e um brinquedo. A criança não vai ficar lá. Tu vai conseguir segurar a atenção dela 5 minutos se segurar. Então, tem muita coisa envolvida. Às vezes, eles acham que estão prestando um bom serviço, mas depois que tu conhece o que é um bom serviço de verdade, aí tu faz as tuas análises. Obrigado pelas contribuições. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar todos os cidadãos e cidadãs presentes essa noite, em especial as mães pela trissomia 21, a imprensa, enfim, as crianças, enfim, todos que se fazem presentes no recinto desta casa. Bom, eu ouvi atentamente as falas das mães e algumas coisas são tristes, né? Primeiro, preconceito e desinformação a gente combate com conhecimento, né? Então, isso é importante. Então, eu quero já de antemão parabenizar vocês por todo o movimento. Acho que é muito bonito, muito válido e necessário, né? E também cumprimentar minha colega vereadora Fran, que pautou este tema e fez o convite, enfim, organizou, que eu acho que, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Eu acho que, quanto à questão da inclusão na escola, eu falo que é um tema bem difícil, bem complexo. Falo na condição de professor. Por quê? Porque muitas vezes falta recursos humanos para a escola. Recursos humanos. Então, os professores sim precisam de maior formação, capacitação, habilitação, mas também é necessário mais pessoas que deem o suporte para o professor ou para a professora. Porque imaginem vocês uma sala com 15 crianças. Tem que acompanhar, porque tem toda uma série burocrática, tem diário para preencher, tem o planejamento, tem recuperação, tem, enfim, inúmeras questões burocráticas que estão desmotivando, estão fazendo com que os professores desistam da sua profissão. Esse é um dos pontos cruciais. Segundo, tu tem que dar atenção dentre uma forma equilibrada para todos. Tem a própria questão que a professora tem todo um conteúdo que ele precisa vencer, porque ele tem um prazo, ele tem um trimestre, ele tem um número X de aula. E tem que ter um olhar diferente para a criança, para o adolescente. Principalmente
crianças que possuem, por exemplo, a trissomia 21, ou uma criança com autismo, etc, etc. Então, é necessário fazer esse movimento e ele é fundamental. Então, a gente está à disposição aqui para contribuir. Eu fiquei pensando aqui, até eu tinha formulado a pergunta que era a seguinte: como é que funcionam os tratamentos que o SUS não é referência? Essa é uma das perguntas. E a segunda que mais me chamou a atenção foi quando uma de vocês, que agora eu não lembro quem que falou, disse a seguinte frase, que tinha o corte e que cada pouco tinha que tentar renovar, comprovar, mas para mim em nenhum momento me passa uma questão lógica. Se está lá, tem o laudo, tem todo um aparato, vamos lá, que todo mundo gosta de falar técnico, né? Tudo é técnico. Tem um aparato técnico, tem um laudo. Quem que está fazendo essa cobrança para renovar? Desculpa a minha ignorância, no sentido de não conhecer mesmo, mas é quem? É o município, é o Estado, é a União. Só para concluir, quem que está fazendo esses entraves? E eles são baseados por quê? Por questões político-administrativas ou por questões formais no sentido de caráter legal? Ou seja, tem uma lei que determina. Obrigado. Imaginem só que eu já fui 2 vezes a Gramado, eu perdi um dia inteiro de trabalho, eu usei um motorista da prefeitura, um carro da prefeitura, eu tive que me virar com o almoço e com os lanches do dia inteiro, porque uma criança, um dia inteiro lá, porque sabe que chega lá é por ordem de chegada, é por não sei o quê, tu leva o dia inteiro, ninguém te dá nada. Gramado é um centro de reabilitação para órtese, prótese. A minha filha não precisa de órtese, de prótese, de nada disso. E por 2 vezes eu já fui mandada para lá. É pelo Estado, o Estado que está me mandando. Na segunda vez, eles me mandaram para uma reabilitação intelectual. O que é reabilitação intelectual? Tu reabilita alguém que quebrou o pé e não consegue caminhar. Eu não pedi reabilitação intelectual no meu processo. Eu cheguei lá, eles não sabiam nem o que eu tinha ido fazer lá. Então é assim, a gente não sabe em base em que eles ficam bloqueando e nos mandando para cá e para lá. A respeito dessa tua pergunta, eu gostaria de fazer uma colocação. Por que é renovado a cada 2 anos a plaquinha que a gente coloca nos carros? Como você disse, tem a síndrome, tem para sempre, digamos assim. No começo que eu fiz, era para 1 ano só. Agora, acho que a última vez que eu renovei foi para 2 anos. Acho que é uma coisa que não tem necessidade de a gente sair de casa, ir lá no negócio de trânsito lá e renovar a cada 2 anos. Ele tem síndrome de Down, não vai curar, não vai tirar a síndrome dele. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá para se melhorar. Isso que era de 1 ano, agora só se mudou ultimamente, porque a última vez foi para 2 anos que eu renovei. Não sei se alguém renovou ultimamente e mudou. Então, é 2 anos. Eu acho que é uma coisa que não precisa também. Porque daí é papel, é tempo, é pessoa lá fazendo isso, que poderia estar fazendo outra coisa. Então, acho que é uma coisa que dá para melhorar também. Obrigada. Com a palavra o vereador Joel Correia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Em especial a Luciana, a Luciane, a Patrícia e a Quelly. Então, pessoal, gostaria de parabenizar vocês aqui pelo movimento. E vendo os relatos aqui, eu vi que vocês falaram muito sobre profissionais que às vezes não sabem passar a notícia ou atendem de forma errônea também. E parabenizar a doutora aqui, que eu vi que ela foi elogiada também. Ela é a pediatra dos meus filhos. E eu também tenho um filho que tem uma síndrome muito rara, né, doutora? E a gente ficou numa batalha por uns 2 anos. Então eu sei como é ruim quando a gente pega um profissional que não entende do assunto e que às vezes passa um diagnóstico errado. E às vezes um diagnóstico errado, às vezes não, sempre um diagnóstico errado é pior do que tu não ter diagnóstico algum, porque tu continua na busca. Então a gente ficou quase 2 anos aí na batalha, com o auxílio da doutora Eleonora, passamos por diversos profissionais até chegar no descobrir, né, doutora, o que a gente tinha aí. A doutora ajudou muito. Então, me solidarizo aí com vocês por essas questões de profissionais, porque, como eu falei aqui, tem profissionais e profissionais, né? Então, é uma coisa muito chata quando a gente fala com alguém que não tem conhecimento.
Mas a minha questão aqui, e até sobre isso que eu quero saber também de vocês, porque assim como o meu filho, até hoje eu não encontrei ninguém no Brasil que tenha uma doença igual a dele, a gente de criança, né? Então eu gostaria de ter essa troca de informações com outros pais, porque quando a gente é pego com isso, como eu falei, a gente ficou 2 anos investigando, aí depois que a gente sabe que tem um tratamento, eu queria saber mais informações sobre isso, né? Sobre essa doença que ele possui. E eu não encontrava ninguém. Então, parabéns pelo movimento. E a minha pergunta é a seguinte: nós, como representantes do povo aqui, às vezes as pessoas pedem para nós: olha, meu filho tem síndrome, o que a gente poderia fazer? Como é esse grupo de vocês? Ele é um grupo fechado? É um grupo aberto? A gente pode indicar pessoas que vêm através de nós procurar um auxílio? Porque eu acho importante essa troca de informações, né? Porque daqui a pouco tem pessoas que estão vindo aí com crianças recém-nascidas, novas, e que vão passar pelo que vocês já passaram. Então essa troca de experiência eu acho muito importante. Então eu gostaria de saber se o grupo de vocês ele aceita novas pessoas e como faz para contatar vocês, como faz para entrar nesse grupo aí, que é o Movimento Mães pelo Trissonomia, né? Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, nosso grupo começou individualizado, né? Cada mãe foi descobrindo dentro dos atendimentos e se conhecendo no pátio. A gente se conheceu, né? O pátio é um centro de reabilitação que temos aqui na cidade, com várias profissionais. Então, a Lu foi a primeira que teve o Augusto, né? Eu fui a segunda. E aí a Helena tem diferença de 6 meses do Gutinho. E aí depois veio a tua. E por último a Maria, né? Então a gente sempre foi muito aberta em se encontrar e falar e passar as experiências, apesar de ser crianças com algumas problemáticas diferentes, mas sim a gente sempre se apoiou, conversou. Até alguns meses atrás a gente faz parte ainda, né, de um grupo de WhatsApp que pega a região Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, mas é uma coisa muito ampla, tem muita gente que entra, muitas questões iniciais, muitas questões já de crianças que estão na fase da adolescência, e aí a Paty veio para conversar com a gente através da Fran e pedir para que a gente agora, né, fizesse esse grupo de acolhimento específico também para as mães que já fazem parte do nosso convívio, já, né, nos conhecemos, mas também para as mães que estão chegando, que a gente sabe o quanto esse manto preto e branco que se instala numa mãe quando recebe a notícia, para a gente poder tirar e fazer esse mundo se tornar de novo colorido, né? Eu acho que é importante a gente estar aberto. Hoje a gente está criando esse grupo para poder estar fazendo esse acolhimento. E a questão da inclusão também, né? Acho que é a principal. Obrigado. Com a palavra o vereador Silonei Monteiro. Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas, imprensa, comunidade em geral que está aqui presente nessa noite importante. Parabenizar as mães ali por esse envolvimento aí que vocês têm, né? Mães guerreiras que eu chamo, né? Então, na verdade, eu só queria complementar aqui, né, por ser professor de artes marciais e um incentivador da inclusão, né, fui responsável durante, quando estive como diretor do departamento de esporte, por instituir também a bocha paralímpica nos Jogos Estudantis, né, que a gente deu uma visibilidade para as pessoas que têm uma deficiência de participar também de esporte. Então, o importante é inserir, né, e reforçar a ideia de que uma pessoa que tem síndrome de Down é uma pessoa como qualquer outra, né, com os mesmos direitos de entristecer, de ser feliz, de ir à escola, de trabalhar, de praticar esporte, né, como a Betina ali, né, que foi minha aluna também lá no centro de jiu-jitsu. Para nós, a academia lá, ela é tratada como uma criança normal. Sempre foi, desde o começo que ela chegou lá, né? E a gente sempre tratou ela como se fosse uma criança normal. As atividades que ela dava para ela fazer, ela fazia. Né? Então, é uma evolução, né? Por isso que a gente até, né, colocaria para mais outras entidades, na verdade, do esporte, colocar essa inclusão também dentro das suas modalidades, né? E para poder tratar todo mundo igual, né? Não ter diferença de um ou para outro. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, que para nós a Betina é uma felicidade lá na academia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Realmente,
Desde o primeiro instante, ela foi muito acolhida e ela ama aquele lugar. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Eleonora. Boa noite, presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, todas as pessoas que estão aqui presentes, a imprensa, essas mães maravilhosas, né, que no Dia Internacional da Síndrome de Down, elas estão com esse movimento tão importante, né, que é as mães pela trissomia do 21. Eu, particularmente, sempre gostei de acompanhar crianças com a trissomia do 21, porque eles são fantásticos, eles são uma esponja, eles aprendem tudo. E se a gente sabe lidar, eles nos dão um monte de recompensas, né? Eles são carinhosos, né? Então, eu particularmente tenho uma pena muito grande, porque eu acho que, como já foi citado, e eu cito de novo, é uma condição genética. Não são crianças doentes, não são crianças diferentes das outras, são crianças normais que têm uma condição genética. E essas crianças têm condições de fazer quase tudo que as outras crianças fazem, quase tudo. Eles podem ler, eles podem aprender a escrever e tudo mais. Tudo depende de como eles forem aceitos na inclusão. Eles precisam ter a palavra inclusão tem que estar prescrita para esses casos. É para isso que existe a inclusão, para que essas crianças tenham a possibilidade de atingir uma maturidade escolar adequada. E eles têm capacidade para isso. Eles têm, né? Então, eu vejo nas crianças que eu acompanho no meu consultório, e são várias, eu vejo todas as evoluções dessas crianças durante... Eu já encerro. Eu vejo a evolução dessas crianças conforme o tempo vai passando. E é muito importante, mas muito importante mesmo, a palavra inclusão. Eu acho que de tudo que a gente ouviu hoje aqui, a palavra mais importante é inclusão. Nós temos que incluir e respeitar. É isso. Obrigada. Obrigado, Eleonora. Com a palavra, a vereadora Graci. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que aqui nos assistem, as pessoas que estão nos assistindo de suas casas, a imprensa aqui presente, mas principalmente a esses mulherões. Porque eu digo que vocês são umas mulheres guerreiras, que lutam, que amam, né? E que vocês têm uns filhos que nos dão uma aula do que é ser carinhosos, amorosos e ser companheiros dos seus coleguinhas, porque eu trabalho numa escola e a gente também tem nas nossas escolas crianças com autismo, com síndrome, e olha, eu vou te dizer, eles dão aula para os coleguinhas, de como são amorosos, não só com os professores, mas com todos os coleguinhas da escola. Então, a pergunta que eu faço para vocês é que, com certeza, vocês têm alguma rede de apoio, mas de que forma nós, enquanto representantes da comunidade, podemos ajudar a buscar mais rede de apoio, né? O que vocês precisam, o que vocês esperam de nós, enquanto representantes, para buscar mais ajuda e mais apoio para vocês nessa linda jornada que vocês estão aí, liderando. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Conversou muito sobre o que a gente vinha fazer realmente aqui, né? Qual era a nossa principal vontade. E hoje eu acho que o município poderia nos auxiliar, tá? Eu falo nos auxiliar porque é isso mesmo, né? Em uma capacitação
para os professores, passando para eles esse conhecimento a respeito das crianças, dessa acessibilidade, dessa entrada à escola, não só à escola, mas também na pré-escola. Eu acho que eles, todos os profissionais deveriam passar pelo simples conhecimento de como lidar com essa criança, como aceitar essa criança, como receber essa criança. E sim, os monitores, Eu acho que o professor em si, em sala de aula, não vai estar sozinho para estar dando auxílio para essa criança. Ele é por lei e direito deles terem um monitor. Não são todas as escolas que fornecem um monitor. É uma briga que a gente escuta de muitas mães. É uma briga que, graças a Deus, eu não preciso passar por isso, mas que eu sei que eu sou minoria nessa experiência, Mas a Helena tem um monitor individual em sala de aula. Sim, a professora dela, quando ela entrou na primeira série no ensino médio, pediu para que eu deixasse ela sozinha em sala de aula. Eu falei, não vai dar, são 20 alunos, todos precisam de assistência, e ela um pouquinho mais. Então, acredito que a prof me disse, não, eu vou dar um jeito. Uma semana depois, ela pegou o monitor, porque realmente ela precisava do monitor para a Helena. As meninas aqui também precisam todos do auxílio do monitor. Tem escolas que cedem o monitor para várias turmas, então são um monitor para 4, 5 crianças. E, às vezes, esse monitor não tem conhecimento algum ou tato com criança ou com adolescente. Enfim, é uma criança cuidando de outra criança ou um pré-adolescente cuidando de uma criança. Então, a gente precisa, sim, que vocês nos apoiem nessa curso, especialização, enfim, essa proximidade entre a criança e o profissional que vai atender ela. Com a palavra o vereador Clemente Valandro. Presidente, boa noite, colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas aqui presentes. Quero cumprimentar também agora, chegou a diretora da AMAFA, muito boa noite, da PAI, desculpa, a gente está envolvido sempre com a AMAFA e a PAI, até a gente se engana. Quero aqui falar para vocês, mães, tudo o que vocês falaram ali, a gente sente no coro também. Essas dificuldades que todas vocês falaram ali, e planos de saúde, justiça, esses problemas que vocês falaram que mandam a gente lá tão longe para poder provar uma coisa que nem precisaria provar. Está na frente dos olhos de qualquer pessoa. E eu quero dizer que essas mães, nem sei, a doutora não está aí, se merecem ser chamadas de mães ou santas mães, Porque quem tem uma pessoa especial dessas em casa, eu não cheguei a ter uma filha assim, mas uma certa época da minha vida, eu adotei uma menina especial também. E a gente, tudo o que vocês falaram ali, a gente passou também. Essas dificuldades que a gente enfrenta, os estacionamentos, até esse vereador falou esses dias que a gente poderia até, quem sabe, criar uma lei com um estacionamento especial para esse tipo de problema, sabe? Mas é muito difícil, como a gente comentou aqui. E o que eu quero dizer aqui, a gente se emociona. Mas quem tem uma menina ou um menino desses especial em casa, eu posso dizer para vocês, porque quem tem um menino, uma menina, uma criança especial dentro de casa, praticamente uma pessoa da família tem que estar aí junto. Eu sugeria até, porque, e vocês vejam como a gente sempre até procurou, como é difícil às vezes a gente conseguir, e não tem.
Só um minutinho, presidente. Eu acharia até que teria que ter um convênio especial para essas pessoas. Por que não ter uma aposentadoria especial para quem tem um filho especial? Nem que fosse um salário mínimo para ter uma ajuda. Mas isso não existe. E para terminar aqui, eu teria muita coisa para falar. Eu acho que eu ficaria aqui meia hora falando com vocês. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês. Quem tem uma criança, um filho desses especial dentro de casa, eu digo para vocês, não tem tristeza, né? Alegria, por mais triste que você chegue em casa, um abraço, um carinho, já esquece tudo. Desculpa ter passado um pouco do tempo. Abraço a todos vocês. Obrigado, vereador Valandro. Com a palavra, o vereador Argídio Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Queria cumprimentar a Luciana Vila, Luciana da Silva, minha cunhada, a Patrícia e a Kelly. E todas as mães que têm essas crianças especiais. Eu vejo na família lá, Luciana, que a Maria, ela nos ensina todos os dias. Junto com meu neto, junto com todo mundo que tiver e com os adultos que nós estamos juntos. Então vocês são guerreiras, mulheres que fazem acontecer com essas crianças. Elas são iguais a nós, são iguais a nós. Eu vejo, o Valandro falou há pouco, que tem que se destacar uma pessoa sempre para estar junto com elas. Eu vejo na tua família, Luciane, teu pai e tua mãe. Tudo que eles fazem pela Maria. Então quero agradecer vocês pela presença de vocês, pela história que vocês contaram. E não só eu, acho que todos os vereadores estamos juntos com vocês, para o que vocês precisarem. E esse negócio da carteira nós vamos ver para mudar, ver junto com todos, com o presidente e com todos os vereadores, porque a síndrome é por resto da vida, né? E o idoso não, né? Então, gostaria muito de ajudar vocês e vou ajudar, junto com toda a bancada e com todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Argídio. Com a palavra, o vereador Roque Servinini. Senhores vereadores, um cumprimento especial aqui às mães, os familiares que aqui nos acompanham nessa noite, nos visitam, dos familiares, das crianças de trissomia do 21. Primeiro, parabenizar a todos vocês pela belíssima demonstração de como é conviver com as pessoas que têm a síndrome, que elas são simplesmente uma questão genética, nada mais do que isso, né? E elas estão no nosso meio, e é nós que temos que oferecer as condições para que elas possam estar bem ao nosso meio. E quando eu digo nós, eu falo em todo sentido. Nós pais, nós cidadãos, nós pessoas humanas, e aquilo que está ao alcance das pessoas, dos familiares, está sendo feito e muito bem feito, muito bem feito. A luta de vocês, agora se organizando, formando aí um grupo de mães, parabéns à Fran aí que fez o convite, e precisa agora que as políticas públicas sejam eficientes, eficazes, capazes de alcançar essas necessidades que precisam ser alcançadas. Eu me preocupo quando eu vejo aqui relatos, ouço relatos, de que as crianças deveriam estar em sala de aula aprendendo, mas não estão. Estão na biblioteca, na cozinha, no pátio, no corredor, e isso é bastante preocupante. Sempre tem que se olhar os dois lados, né? O porquê que isso vem acontecendo, né? Obviamente não é culpa dos pais, obviamente não é culpa das crianças, mas seria o que está faltando nesse momento? Eu acho que nós não estamos ainda preparados para oferecer aquilo que eles merecem. Eles precisam estar convivendo juntos, né? Aprendendo juntos. Quem é
que está precisando aprender? São eles ou somos nós? Né? Quem é que tem que se adaptar? São eles ou somos nós? Então, acho que cabe a nós oferecer esse espaço, inclusive o espaço lúdico que foi comentado aqui. Eu acho que não é tão caro para se fazer isso, né? Então, eu creio que é responsabilidade de todos nós, não é aqui de oposição, ou de situação, ou de prefeito, ou de vereadores, ou de governador, ou de presidente da República. É responsabilidade da sociedade, né? Porque cada vez mais a gente vai aprendendo a se colocar empaticamente junto ao outro. Acho que alguém falou aqui que uma vez as pessoas parece que isso era um problema, que isso era algo que vinha para te penalizar. E nós não podemos olhar dessa forma, né? Não podemos esconder, nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam bem para conviver em todos os lugares que elas quiserem conviver, né? Então, eu não vou fazer nenhuma pergunta, apenas vou parabenizar aqui, concluir, parabenizar o trabalho de vocês, a luta de vocês, e que a gente, como órgão público, possa dar essas respostas que precisam ser dadas. Era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, o vereador Davi. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui as mamães que estão aqui, em especial a Patrícia, sua família. E quando a gente ouve aqui os relatos, a gente realmente se emociona com as histórias, mas a camiseta de vocês, ela vem trazendo um recado importante, né? A questão é o amor, né? Quando a gente traz o amor pela nossa família, pelos nossos filhos, pela história, eu acredito que Deus, Ele nos dá condições de amar as pessoas. Independente se tem alguma síndrome ou se precise lutar pelos direitos, ou enfim, né? Eu tenho uma filha também que ela é PCD, né? E as lutas não são fáceis, embora ela já esteja hoje com 26 anos, mas no início é muito difícil. E a gente precisa se reinventar, a gente precisa lutar com todas as forças, e às vezes até sem forças, né? A gente precisa lutar para buscar tudo isso, mas o que importa, eu acho que é essa união que a gente faz aqui, né? De ouvir vocês hoje à noite, de a gente poder contribuir de alguma maneira, né? Seja a maneira mais simplória ou um grande projeto de lei que a gente possa discutir aqui para trazer essa inclusão cada vez maior. E eu perguntava agora para a nossa secretária de Educação, referente ao treinamento, à capacitação, né? Porque entra ano e vem ano e a gente fica nessa questão de capacitar os professores, capacitar as equipes, né? A luta com os monitores para a gente ter pessoas qualificadas. E ela estava me dizendo que agora, dia 10 de abril, então já tem um treinamento aí para os monitores que vão estar sendo capacitados, né? E isso é importante a gente saber do nosso executivo, porque às vezes a gente traz tantas cobranças, né? E é claro que a gente precisa de resultados, mas eu penso que cada evolução é um grande avanço, né? Se tratando de a síndrome de Down, do autismo, enfim, ou de qualquer área que seja de inclusão, né? E penso que esse é o tempo da gente amar as pessoas, né? Entender as situações e trabalhar pelo avanço da nossa comunidade. Então, assim como o vereador Roque, eu não tenho nenhuma pergunta, mas quero deixar aqui o acolhimento dessa casa e dizer que podem contar conosco. Fiz aqui várias anotações que vou levar para o executivo para que a gente possa trazer aqui soluções para todos vocês. Parabéns pelo trabalho. Eu posso só complementar, tu falaste da secretária que vai trazer a especialização, enfim, aos monitores e professores. Eu gostaria de deixar em aberto para que, se caso queiram convidar alguma de nós para estar presente e ver como é feito isso, porque vou dar um exemplo prático, tá? A questão dos estacionamentos para pessoas com deficiência, enfim. Eu não sei quem que faz esse projeto, delimita o lugar, o espaço, mas
hoje, na cidade, os lugares para pessoas com deficiência são os piores. Ou tu cai dentro de uma floreira, ou tu dá num poste, ou tu dá numa árvore. Então, os lugares, se for uma pessoa, como as nossas crianças, que desçam do carro caminhando, tá tudo bem. Mas e se for um deficiente cadeirante? Como é que ele vai descer do carro batendo a porta do carro dele num poste? Como é que ele vai descer do carro colocando a cadeira dele dentro de uma floreira? Então, eu acho que realmente a pessoa que escolhe esses lugares, ela está escolhendo por si só. Ela não analisa a necessidade real dessa pessoa. E só quem tem essa necessidade é que sente realmente na pele o lugar específico que precisa. Então, eu queria deixar aberto essa tua colocação, no caso, né? Para que convide não precisa ser nós, né? Não precisa, mas que tenha uma pessoa que vive para ver se realmente é nessas necessidades que estão enquadradas. Obrigado pelas contribuições. Quero aqui agradecer, então, novamente a Luciana Vila, a Luciane da Silva, a Patrícia Pavone e a Kelly Guazelli, que representaram muito bem, né, as famílias e também trouxeram o tema com muitas contribuições, vários questionamentos e pontuações. Eu acho que nós possamos avançar, o município possa avançar. Também quero parabenizar a Fran pela pauta que ela proporcionou e os vereadores, os colegas vereadores, pelos questionamentos e perguntas que também contribuíram para que nós, em conjunto, recebêssemos alguns alertas, né, e também pudéssemos ver que algumas coisas estão acontecendo. Eu acho que é bem importante isso. Também reforço e parabenizo também o acompanhamento das famílias. E é uma pauta importante que não cessa hoje. Tenho certeza que todos os colegas vereadores e a casa também se debruçará referente a esse tema e certamente, em conjunto, poderemos em si encontrar ou diminuir algumas lacunas. Então, eu agradeço a todos novamente e suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos registrar esse momento. Também peço que convide os demais colegas que fazem parte desse grupo em si, as famílias, as crianças, para que possamos registrar esse momento muito importante. Obrigado pelas contribuições. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.